Eu gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus nesse dia. Agradeço a Deus porque você está aqui conosco mais uma semana e estamos juntos com um propósito único. Estudarmos a lição de número 5 desta nossa série de lições, e a 5 trata-se a promessa de salvação. A nível introdutório, eu começaria a minha aula com uma atividade que questionaria se a promessa da salvação ela é condicional ou incondicional. E a resposta eu vou dar no meu vídeo da atividade. Se você nunca assistiu, está disponível, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, é aquele mais que aparece no finalzinho assim do que está escrito do título, tem uma palavrinha mais. Quando você toca ali, então a descrição do vídeo vai aparecer e todos os links que nós colocamos disponível para você vão estar ali, se por acaso você não reconhece aonde encontrá-lo. Então nós temos um vídeo de atividade esta semana que vai estar tratando desta introdução acerca da promessa da salvação. E é uma resposta bem interessante. A aula de hoje, no entanto, nós vamos estar, como de costume, dividindo em 3 tópicos. E este esboço ou este roteiro também está disponibilizado para você na descrição deste vídeo. Durante a aula, ele vai ser apresentado aqui na tela, mas na descrição do vídeo você pode baixar o PDF e copiar, distribuir, fazer como você queira fazê-lo. Vamos então ao nosso roteiro, a promessa de salvação, vamos dividir em 3 tópicos. Para que haja salvação, a realidade da salvação e a perseverança na salvação. Apesar de que quando nós falamos de salvação, é o tipo do tema que eu encontro que todos os crentes dizem, olha, se eu não souber de nada da Bíblia, pelo menos de salvação eu sei. E esta é uma realidade. Mas às vezes nós não estamos tão preparados para responder todas as coisas acerca da salvação como nós pensamos. Por isso é muito importante que o estudo sobre a salvação esteja incluído em nossas séries de estudos, não é perder tempo, pelo contrário, é nos enraizar no entendimento daquilo que é o ponto, o tópico, o tema mais importante da Bíblia Sagrada. E este assunto de importância nós vamos encontrar no nosso primeiro tópico. Quando falamos para que haja salvação, são necessárias 3 coisas. E os 3 subtópicos são os seguintes. É necessário um problema insolúvel, e este é o pecado. Segundo lugar, é necessário um Salvador, e este é Jesus. E em terceiro lugar, é necessária uma segurança, e esta é o céu. Pense comigo na lógica desta colocação. Quando você oferece salvação a alguém, e eu posso imaginar que muitas pessoas que não têm contato com a Bíblia Sagrada, com a fé do cristianismo, possam se perguntar esta mesma questão: do que é que eu preciso ser salvo? Eu não preciso ser salvo de nada. Eu faço as minhas escolhas e, enfim, eu sigo aquilo que eu penso que está certo e etc. Eu não preciso ser salvo de nada. E este raciocínio não está errado. A única coisa é que eles desconhecem do que o homem, o ser humano, como todos nós, necessitamos ser salvos. E é isso que a Bíblia Sagrada nos explica, nos faz entender. Claro que todos nós temos esta consciência quando ouvimos a realidade pecaminosa, que é o que nós vamos estar falando, nós sabemos, mesmo que alguém possa dar desculpa, diga, eu não fumo e não bebo, aqueles que fumam e bebem dizem, eu nunca matei ninguém e etc., fica com aquela desculpa. Lá dentro de nós, todos nós sabemos que nós fazemos coisas que não estão corretas e mesmo aos olhos de Deus. Então, para que haja salvação, é necessário um problema insolúvel. Ninguém pode ser salvo de uma coisa normal, porque não precisa de salvação. É necessário ser salvo de um problema insolúvel. Se alguém se está afogando, não sabe nadar, entrou num rio, entrou numa piscina e não consegue sair dali, ele precisa ser salvo. Ele precisa também de alguém que o salve. E ele precisa de uma segurança, ou seja, se ele vai ser salvo de uma situação impossível de perigo, ele precisa entender que este
salvador, esta pessoa que vai o ajudar, vai tirá-lo do lugar do perigo, do lugar do afogamento, daquela situação impossível e vai colocar numa situação segura, numa situação feliz, numa situação melhor. E este é o caso da salvação bíblica. Mas quais são então estes pontos? Qual é essa realidade? Já lemos. A primeira coisa é o que é impossível para nós nos livrar dele, que se chama pecado. A humanidade, o ser humano individual, tem um problema seríssimo. Nós damos outros nomes como sociedade a este problema. No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, toda a realidade de adultério, toda a realidade de fornicação, toda a realidade de falta de amor, toda a realidade de violência, toda a realidade de podridões morais que nós vemos na sociedade e que o nosso olho natural, como seres humanos, sabe intrinsecamente que algo está muito mal naquilo, que aquilo é intrinsecamente errado. A Bíblia nos diz que estas coisas são pecado contra Deus. Deus deu ao seu povo o conhecimento do pecado. A Bíblia diz que a lei, ou seja, a palavra de Deus, no contexto veterotestamentário conhecido como a lei de Moisés, no contexto neotestamentário, a palavra de Deus que repete toda a realidade moral do Antigo Testamento. Presta atenção, porque isso é importante. O Novo Testamento repete toda a realidade moral do Antigo Testamento. Cerimonial, não. Civil para Israel, não. Mas o que é moral de Deus, portanto, aquilo que faz a todo ser humano estar pecando ou não contra Deus, está repetido, está disposto para nós no Novo Testamento. Então é pela palavra que nós conhecemos o que é pecado diante de Deus e que nós então reconhecemos que esta situação de pecado, como nós já sabemos desde o Éden, separou o homem de Deus, e o que nós vemos hoje, muitos na cultura, sem entender o porquê nem para onde vai, é resultado desta situação. E tem uma coisa, uma situação insolúvel. O homem tenta de toda maneira solucionar o mal da sociedade, no entanto, não consegue. Parece até que essa degeneração segue de mal a pior. Romanos 3:23, vamos deixar alguns textos bíblicos para você ler na sua sala de aula, afirmando essa realidade do problema insolúvel sendo o pecado. Que diz: porque todos pecaram, o ser humano, e destituídos, ou seja, separados, estão da glória de Deus. Foram postos à parte, não por causa deles, mas por causa do pecado. Romanos 5:12, o texto diz: porque como por um homem entrou o pecado no mundo, é o grande problema, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, esta semente, este vírus, esta genética destruída, ou seja, maligna, chamada pecado, ela passou para cada geração, e cada geração do ser humano nasceu debaixo desta realidade, separados de Deus espiritualmente, sem, não é, esta essência de Deus no espírito que nós só recebemos de volta através da salvação, mas o pecado que nos separou de Deus, que tirou a imagem de Deus no ser humano, faz com que aquilo que nós vemos no mundo hoje seja uma realidade e não tem solução. Isaías 59:2 ainda nos ajuda a entender dizendo: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, olha aí, encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O que é isso? Muitas pessoas pensam que, mesmo estando em pecados, podem alcançar a Deus. E o texto diz claramente que não.
Não é que Deus não veja a todos, não é que Deus não escute a todos, mas esta harmonia de relacionamento está rompido. Isso é muito importante entender. Um caso clássico aí é o caso de Cornélio. Ele era um homem que não conhecia a salvação em Cristo Jesus, era um homem, por outro lado, piedoso, de boas obras, humanamente falando, e que temia, tinha temor, fazia orações. Então não foi pelas orações que ele achou a Deus, mas em Deus ver quem ele era, a sua piedade. Deus proveu que a mensagem do evangelho chegasse a ele por boca de Pedro, não é isso? E ele tivesse a oportunidade, como cada um de nós teve, de aceitar ou não a salvação pela graça de Deus. Então, o problema do pecado é insolúvel. E o que acontece com o pecado? É que ele nos separou de Deus. Então, não só nós não temos a imagem de Deus que é santa, pura, perfeita, e por causa disso nós vivemos num mundo degenerado, pecador, cheio de coisas imorais e amorais por causa desta nossa natureza, que não tem nada de Deus nela. Ok? Mas porque nós estamos separados de Deus, quando nós morrermos e passarmos para a eternidade, nós vamos a um dos dois lugares que pode estar na eternidade qualquer ser humano. E um destes é onde está Deus e o outro é onde não está Deus. E aqueles que em vida não se reconciliaram com Deus vão para a eternidade sem Deus. E aqueles que em vida alcançaram reconciliação com Deus vão para a eternidade com Deus. Então o problema da humanidade não é o governo, não é a economia. Claro que nós encontramos problemas nisso, mas todo problema que há no governo, na economia, na violência, e você pode nomear todos eles, a raiz de tudo chama-se pecado. E não há solução natural no homem para este problema. É por isso que o homem precisa de salvação. Ele precisa agora, na segunda subtópico, de um salvador. Alguém que venha solucionar o problema do pecado. E Deus, conhecendo esta realidade do ser humano, providenciou um salvador. O texto diz, nós vamos ler agora, que ele amou o mundo de tal maneira e por causa disso deu a salvação. João 3,16, vamos ler até o 18, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que a vida com Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, veja bem a diferença da palavra aí, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e eu colocaria em parênteses, do nosso Salvador. O que este texto tão conhecido, tão simples nos explica? Que o homem já nasceu condenado por causa do pecado, mas Deus amou o mundo e enviou a Jesus para não só ser um salvador icônico, não, mas para, segundo a justiça de Deus, pagar o preço pelo pecado. E o salário do pecado é a morte, segundo a justiça de Deus. Portanto, havia de alguém morrer, alguém ser maldito, crucificado, que era uma morte de maldição, né? E Jesus foi este cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado, cujo sangue puro pôde, por fim, ter poder para apaziguar a justiça de Deus e, portanto, pagar por todos aqueles que agora tão somente crescem nele o problema do pecado, a dívida do pecado. Aleluia!
E estes agora então alcançariam o que nós vamos estudar no segundo tópico: paz, reconciliação com Deus. João, no caso, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14, diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho. O que diz aí? Para Salvador do mundo. Veja bem, o texto de João junto com esse diz o seguinte: o Pai não enviou Jesus para condenar. Muitos falam conosco, crentes, e dizem: vocês são condenadores. Vocês condenam a todo mundo. Não estão entendendo. Não conhecem a palavra de Deus. Ou melhor dizendo, não querem aceitar a palavra de Deus. Esta Bíblia, esta palavra é a única revelação de Deus para a humanidade. Eu e você podemos pensar o que quiser, ter a opinião ou o sentimento que quiser. As pessoas que estão fora das igrejas têm o mesmo direito. No entanto, aprove a Deus revelar-nos a sua verdade através destas escrituras. E somente por elas nós encontramos a verdade de Deus. E é por causa dela que nós, como igreja, nós dizemos: isto é o que Deus fez, esta é a situação do ser humano, e nós podemos falar com autoridade o que nós estamos falando. Por quê? Porque é a revelação de quem? É de Deus. Então o texto bíblico diz que Deus não enviou Jesus para condenar o mundo como nós somos julgados, ser condenadores. Não, o mundo, segundo o texto bíblico aí, já está condenado. E nós junto com o mundo, porque foi necessário que nós crescemos, como diz o texto de João 3,16. Deus amou o mundo, que enviou seu Filho, para que todo aquele que... Isso. Eu e você tivemos que ouvir. Eu e você tivemos que crer. Eu e você tivemos que aceitar que essa palavra é a verdade e nos reconhecer pecador. Porque se eu e você não nos achássemos na posição de pecadores conforme as Escrituras, nós não precisaríamos de um Salvador. Como muitos não se acham na situação de necessitar um Salvador. Como alguns dos judeus no tempo de Jesus não se achavam na necessidade. Jesus disse: o médico não vem para os que estão sãos. E muitos estão se achando sãos, quando na verdade, assim como aqueles judeus, muitos na nossa sociedade, e é também a nossa situação, estávamos enfermos, separados, condenados à morte, não somente física, mas à morte eterna, por causa de um problema chamado pecado. E por causa deste problema insolúvel, Deus enviou uma solução, aleluia, e única, só podia ser esta, glória a Deus, e foi Jesus, o sacrifício perfeito. Então agora, para que haja uma salvação, é necessário, estamos fazendo uma análise lógica, é necessário um problema insolúvel. É necessário um Salvador. E é necessário uma terceira coisa: um lugar de estabilidade, de paz, de segurança. Se eu sou salvo, eu tenho que estar numa situação melhor. Eu quero ser salvo deste afogamento para eu estar seguro. Aleluia. E este é o céu. Romanos 6:23, o texto diz: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Este palavreado bíblico de vida eterna e morte eterna está se referindo a estar no céu, a estar com Deus, a estar em vida espiritual com Deus, ou a estar morto, ou seja, separado de Deus por toda a eternidade. Segundo tópico do nosso estudo, estamos falando da promessa da salvação. Promessa da salvação, falamos, para que haja salvação é necessário 3 coisas. Agora, a realidade da salvação, o que acontece quando nós aceitamos essa salvação? Em primeiro lugar, Deus nos concede justificação, nós somos absolvidos. Segundo lugar, Deus nos concede uma regeneração, nós somos feitos nova criatura. Terceiro lugar, Deus nos concede santificação, nós somos separados do mundo. Então, estes 3 processos, o comentarista da lição nos ensina, e nós estamos colocando tão somente aqui em ordem didática para nós estudarmos num só tópico, essas 3 realidades. Romanos capítulo 5, versículo 1, trata-se da justificação. Dizendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, esta palavra paz
significa reconciliação. Quando antes nós éramos, segundo o palavreado bíblico, inimigos de Deus, agora, pela fé, nós fomos justificados e, por fim, temos paz com Deus. Aleluia. Então, Deus agora reverte a realidade que nós lemos em Isaías 59, quando agora Ele pode nos ouvir individualmente. Quando agora não há mais uma separação entre nós e Ele pela nossa iniquidade, e nós podemos falar com Ele na segurança de que Ele nos ouve como filhos. Amém? Então, a justificação é parte, está em Isaías 53:11, uma outra palavra muito linda que diz: o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Está falando de Jesus. Todo este texto de Isaías 53 eu tenho certeza que você conhece. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que é que eu aprendo aí, principalmente neste finalzinho? Jesus, o Cordeiro, levou sobre ele a iniquidade destes, a maldade deles. Portanto, em termo de juízo, eu tinha uma causa que eu era culpada, mas o texto bíblico diz que Jesus levou esta minha iniquidade, esta minha culpa sobre ele, levou para pagar o preço diante de Deus, que seria a morte. Portanto, ele morreu e o seu sangue foi derramado para perdoar o meu pecado. E este é o processo bíblico da justificação. Não estamos falando, apesar de fazer um paralelo com a realidade da justiça humana, mas não estamos falando da justiça humana. Diante de Deus, nós tínhamos um problema que nos separava dele e que nos separaria, como estudamos no primeiro tópico, por toda a eternidade. Agora, pela justificação, não é aqueles que pela fé aceitaram a justificação, aceitaram a Jesus, então as iniquidades deles, o pecado deles foi levado sobre Jesus naquela cruz chamada cruz do Calvário. Então, naquele dia, ele levou e, portanto, ele me justificou. Não fui eu quem paguei o preço do pecado. Quem pagou o preço do meu pecado foi Jesus. Mas quando o preço está pago, então já não há mais por que condenar alguém. Amém? Quando a justiça já foi feita, não há mais por que condenar. E essa é a realidade que nós tornamos-nos quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nascemos de novo. E por falar em nascer de novo, essa é a segunda coisa que acontece com aqueles que entram dentro da realidade da salvação. Quem é salvo é justificado. Não fez nada para merecer, mas Jesus levou sobre ele as nossas iniquidades. Mas em segundo lugar, nós somos regenerados. E que milagre! Que coisa gloriosa! Não são só 3 coisas que acontecem, nós vamos mencionar 3 porque foi o que o autor mencionou para nós, mas esta segunda é grandiosa demais, aleluia! Ela é a regeneração que nos faz nova criatura. Vamos aos textos bíblicos. João capítulo 3, versículo 7, diz Jesus: não te maravilhes, a Nicodemos, não foi isso? De ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus falou para alguém que veio buscar dele salvação, sabedoria, paz para com Deus. Ele disse: é necessário nascer de novo. E agora diz: não te maravilhes, porque o rapaz, né, o senhor, eu imagino que já tinha alguma idade, ele diz: como eu posso fazer isso? Entrar no ventre da minha mãe outra vez não faz sentido. Então Jesus explica: não. É o nascimento da água e do Espírito, é pela palavra e pelo Espírito, não é isso? E ele diz: não te maravilhes. Por quê? Porque nascer de novo é algo que acontece automaticamente. Esta regeneração é algo que acontece automaticamente quando alguém alcança a salvação.
Não é um novo nascimento físico, mas sim da água e do Espírito. Ou seja, o trabalhar da palavra com o Espírito faz com que o homem se conscientize, em primeiro lugar, do pecado, se arrependa do pecado e agora entra o Espírito Santo e passa a viver dentro dele, tornando o seu ser espiritual que estava morto, separado de Deus, mas agora com a presença do próprio Deus nele. E agora esta presença em nós vai começar a frutificar uma nova vida. Aí você vai encontrar textos bíblicos que falam do velho homem e do novo homem. Aí você vai vivenciar na sua vida que de um dia para o outro você já não sentia aquela maldade do seu coração, que antes de você aceitar Jesus, mas foi um dia atrás, você era uma pessoa maldosa, agora parece que você se tornou um bobão, mas não é bobão, houve, aleluia, uma transformação espiritual. A sua cabeça, o seu psicológico, que ainda não foi regenerado, vai ficar te lembrando das coisas, mas o seu espírito, e cabe agora só você se alimentar cada vez mais o espírito, porque ele já de dentro começa a pulsar a nova natureza espiritual, e ela rejeita as coisas velhas. A sua carne ainda vai gritar, dizer, eu gosto disso, eu tô com saudade daquilo, olha aquela direita ou aquilo ali à esquerda, você gostava tanto, você gosta em verdade, você vai dizer, é verdade, carne minha, eu gosto, é verdade. No entanto, Deus me deu um poder sobre o pecado, porque o texto bíblico diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Não só ele solucionou o pecado como causador dos problemas, não só nos pôs numa posição fora deles, mas nos deu autoridade sobre ele. E quando você tem autoridade sobre alguém, você pode exercer essa autoridade ou não. E este texto bíblico nos ensina isso claramente. A lição passada foi muito boa para isso. Aquele texto de Romanos 6, né? Não vamos voltar. Mas essa é uma realidade. Então você tem autoridade sobre o pecado. Mas alguns, tendo a autoridade, ainda se sentam com ele, voltam atrás. Que a Bíblia nos ensina a não fazê-lo assim. Mas o fato é que dentro de um salvo há um novo homem, aleluia. Há um homem gerado de novo. Vamos ao próximo texto bíblico aí que nós colocamos para você. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, diz, sendo de novo gerados. Não de semente corruptível, que é a do pai e da mãe, que é passageira, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós fomos gerados de novo pelo poder desta palavra viva, em efeito, aleluia. Esta revelação está escrita e ela é imutável, mas a atuação dela é como rios de vida, de água da vida, ela é viva, ela é constante, ela é renovadora, ela é atuante. Este é o poder atuador da palavra. Ela entra em nós, aquele mesmo texto escrito, mas junto com a atuação do Espírito. Por isso Jesus disse da água e do Espírito, ou seja, da palavra e do Espírito. Agora lemos Pedro falando isso. Nós somos gerados por uma semente. E você lembra de Jesus falando, o semeador saiu a semear. Semear o que? A palavra de Deus, aleluia. Essa é uma semente incorruptível, aleluia, que gerou em nós este fruto da verdade. A verdade que a palavra caiu em terra. Aleluia! E dependendo desta terra, alguns permitiram morrer, ficar no pedregal, outros foram atrás do mundo de volta, e etc, etc. Outros não deram vazão à palavra, deixou na beira do caminho. Mas as terras boas, as terras que receberam a palavra, a terra que verdadeiramente aceitou a Jesus, a terra que verdadeiramente se arrependeu, o que vai acontecer? A semente entrou, vingou, e aí? Agora vai começar o quê? A crescer, a trazer frutos. Frutos de quê? Desta semente. Por isso são os frutos do Espírito que naturalmente aparecem na vida do novo nascido. Por último, neste tópico, né, é a santificação. Então, a realidade da salvação concede justificação, regeneração e também concede santificação. Separados do mundo. Romanos capítulo 6, versículo 22, o texto diz, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto, até aí já estudamos sobre tudo, libertados do pecado, servos de Deus, e temos um fruto natural que, agora, que fruto é este? O fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, é o seguinte, o fim é a vida eterna, é a segurança, mas o caminho, Jesus falou, olha, você aceita Jesus pela fé, há uma nova criatura que entra, mas agora há um caminho até chegar este dia, quando você vai estar 100% seguro. É o caminho entre aquele que te agarrou na piscina ou no rio, não é? E você sabe que lá naquela distância está a terra estável, segura, onde você pode pisar o seu pezinho e dizer, estou livre por fim. No entanto, há um caminho entre o lugar que ele te encontrou até lá. Jesus chama este caminho de um caminho estreito. E o texto bíblico aí em Romanos fala que nós teremos o nosso fruto para a santificação, e se isso for assim, o fim será a vida eterna. Muitos dizem, Jesus já me agarrou, eu já não afogo mais, agora não importa como seja a minha vida, eu sou filho de Deus, tá tudo certo com Deus, eu vou para o céu. Não. Diz o texto, tendo o vosso fruto para a santificação. Disse Jesus, andando e permanecendo no caminho que é estreito. Então este alcançará a vida eterna. Amém? Então, separados do mundo, feitos santos. Então, santidade não é palavra nojenta para crente. Crente mesmo jovem, mesmo da era moderna, não tem que ter nojo de santidade, pelo contrário. Se alguém sente arrepio ao ouvir a palavra santidade, precisa se reconciliar com Deus, porque Deus disse para nós que somos dele, os que são agarrados aqui no meio do mar dessa vida, ele disse, sede santos como eu sou santo. Ele disse, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a nossa teologia parece que conveniente muitas vezes nos está enganando. Mas a obra de Deus da salvação é nos conceder a entrada neste caminho de santificação, porque o Espírito habita em nós. Mesmo aquele que veio do pecado mais fumbento que existe, mais podre que existe, no dia que o Espírito Santo de Deus, aleluia, entra dentro dele, purifica o vaso por dentro, fora ainda está fedorento, a roupa no guarda-roupa ainda não presta, aleluia, mas dentro dele algo novo, frescor, sai dos olhos. E aí o que acontece naturalmente? Ele olha para aquela roupa e já não se sente mais bem em usar. Aleluia! E olha para os irmãos da igreja, espero que veja isso e vê pudor. E disse, eu tenho que ter este mesmo sentimento, porque agora eu sou de Jesus, aleluia. Isto é santificação, cujo fruto começa naturalmente a sair daquele que agora está já numa posição de santificação, posta por Deus, já saiu das trevas e está na luz. Agora ele precisa caminhar um processo de santificação, que é, porque são duas palavras no original, uma é a santificação posicional e a outra a santificação do dia a dia da vida, que nos vai fazendo nos achegar mais a Deus, à imagem de Deus. E estas coisas em ambas acontecem, uma no momento que nós aceitamos a Jesus e a outra pela ajuda do Espírito Santo e o nosso dizer sim e caminhar com ele e alimentar a cada dia. Faz sentido isso? Glória a Jesus. Então, ele nos concede essa santificação. Efésios capítulo 4, mais um texto, versículo 24, e vos revistais do novo homem. Estamos falando de salvação. Fomos feito um novo homem, uma nova criatura, que segundo Deus, olha aí, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, no momento que eu e você nascemos de novo, justiça e santidade, que são atributos de Deus. Isso aí, eu vou fazer um paralelo mais simples aí. Lembra-se que nós perdemos a imagem de Deus por causa do pecado. Justiça e santidade são parte da imagem de Deus, são atributos morais de Deus, que agora naturalmente estão neste novo homem. Então, nós
frutificaremos estas duas coisas. Não só isso, mas neste texto está dizendo destas duas coisas. E uma delas que chamamos a atenção aqui é da santidade. Então, a realidade da salvação nos concede sermos justificados diante de Deus, sermos regenerados, uma nova criatura. E este, para mim, é um milagre grandíssimo e uma prova, uma pedra de toque para quem quer saber se é salvo. É uma pedra de toque para quem quer saber se é salvo. Se você tem um antigo José e um novo José, uma antiga Manuela, que é o meu nome, uma nova Manuela, uma experiência de transformação na sua vida, de raiz, do interior, de sentimentos e pensamentos, mesmo que depois você deixou-se corromper outra vez. Mas se você teve esta experiência, se você tem um dia, um tempo que você pode dizer era uma e a outra, e você sente claramente, irmão, não tem dúvida, quando isso acontece, você sente claramente, porque nem você se reconhece. Uma das outras coisas, você tem nojo das coisas do pecado. Sua carne pode desejar, mas algo dentro de você tem nojo, você quer sair daquilo, você não aceita mais aquilo. Então toda essa realidade é de quem nasceu de novo. E Deus é que concede isso, como nós estudamos neste processo da santificação. Terminamos o nosso estudo com a perseverança na salvação. Tópico muito importante. Como já disse, alguns creem que porque foram agarrados pelo Salvador já está tudo certo, e não é bem assim. Nós até escrevemos um livro pequeno acessível para você no meu site, profmanuelabarros.com, que você pode adquirir sobre a doutrina da perseverança dos santos, que alguns acreditam desta maneira e não são só pessoas simples, alguns teólogos. Em verdade, um grupo teológico enorme e talvez o mais famoso crê nessa doutrina desta maneira. No entanto, não é bíblica, e nós ali explicamos com 5 passagens bíblicas e um testemunho muito abençoador para você entender como funciona este assunto da salvação, se nós podemos perder, e que sim podemos perder, como nós perdemos. Basta falar uma palavra feia e já perdemos. Não. Como é que funciona isso? Está explicado neste nosso livro. Mas vamos ao nosso tópico que estamos falando da promessa, de bênção, né? Ainda que nós vamos na introdução, na atividade, falar da parte condicional e incondicional desta promessa. No entanto, aqui vamos falar da perseverança na salvação. Permanecendo em Cristo, pelos frutos, nós vamos perseverar. Se nós permanecermos na doutrina, em segundo lugar, sem rebeldia, nós vamos perseverar. E se nós permanecermos olha aí a palavrinha, santidade, sendo fiel, nós vamos perseverar. Em primeiro lugar, então, permanecendo em Cristo pelos frutos. Os frutos, ou o fruto do Espírito, está em Gálatas 5:22. Como eu disse, isso é aquilo que naturalmente o novo homem, a nova mulher, a nova criatura começa a gerar pela presença do Espírito, pela nova vida que está dentro dele. Diz, o fruto do Espírito você conhece comigo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mateus 7:16, o texto diz, por seus frutos você conhece tão bem como eu este texto. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? E muitas pessoas dizem, dentro da igreja, não vou nem falar de gente de fora, a irmã está me julgando. Eu digo, irmão, se o seu fruto está mostrando isso, o que eu posso fazer? Estou querendo julgar, não. Nós reconhecemos agora, temos que tomar cuidado, né, irmão? Porque Jesus mesmo disse, antes de olhar o cisco do olho do irmão, dá uma olhada na trave que está no nosso. Amém? Amém. Eu, toda vez que eu olho para o fruto do Espírito, principalmente quando eu chego na mansidão, né, temperança, aí eu pergunto, e aí, professora Manuela? Melhor dizendo, e aí, irmã Manuela? E aí, crente Manuela? Precisamos frutificar mais, permanecer em Cristo. Está faltando alguma coisa? Então vamos ler mais a palavra, vamos orar mais. Vamos buscar do Senhor alimento para este homem espiritual, porque quando o fruto está ficando minguado, é porque o homem carnal, escute, por favor, professor, para você poder explicar e entender aquilo que acontece na sua vida, porque na minha vida acontece assim. Quando a gente alimenta pouco o homem espiritual, automaticamente o homem natural, o homem carnal, que não morreu, a Manuela está viva aqui, eu estou em carne e osso. Não foi glorificada essa carne ainda, não.
Eu lido com ela, como nós estudamos nas lições passadas, é meu inimigo. Então, quando eu alimento o espírito, o homem espiritual, o homem carnal tem que ficar no domínio, porque o espírito domina ele. Mas quando eu deixo de alimentar o homem espiritual, o homem carnal entra no lugar. E você sabe, e eu sei, o que é que o homem carnal quer, deseja, faz. E aí tudo isso entra e o fruto do Espírito vai se minguando. É por isso que nós, quando olhamos, vemos uma multidão de crentes carnais. São crentes. E você se escandaliza. Meu Deus, fez isso. Isso é um ímpio. Não é ímpio. É crente carnal. A prova de toque de ser crente é ter um antes e um depois. Agora, cuidado, aquele que vive na carne, porque está numa situação perigosa. O nosso livro vai explicar sobre isso. Não necessariamente está desviado. Não necessariamente. Até o título do livro é Os Desviados Vão para o Céu, né? Uma análise da perseverança dos santos, essa doutrina. Ora, então, permanecendo em Cristo, os frutos são a prova. Se os seus frutos estão viçosos, frutos do Espírito, então você sabe que você está em Cristo. A seiva, né? Como Jesus ensina. A seiva está lá, porque pelos seus frutos de Jesus, você vai conhecer. Agora, se os frutos são do mundo... Se os frutos não são de justiça, se os frutos, vamos olhar numa palavrinha aí, não são de santidade, e não é santidade segundo o meu entender, não é santidade segundo o seu entender, não é santidade segundo o entender do seu aluno, é santidade segundo aquilo que Deus diz na sua palavra, ser santo. E tem uma coisa, se nós não ensinarmos a verdade, o povo, e aqueles alunos ali são o povo de Deus, não vai saber. E se você tem um pastor que desce o verbo, como a gente diz, né, no púlpito, e fala toda a verdade, todo pecado, graças a Deus, a sua missão está um pouquinho menor. Mas se por acaso há muitas palavras positivistas e etc. do púlpito da sua igreja, e você é um professor de escola dominical, seja usado por Deus para ensinar aos seus alunos toda a verdade da palavra de Deus. Para quê? Para que ele não se torne uma vida cheia de frutos carnais, sem frutos espirituais, e acabe deixando esta árvore que foi comprada pelo sangue de Jesus se minguar, deixar de frutificar, tornar-se seca até cair. Que Deus os guarde em nome de Jesus. Romanos 6:22 ainda neste texto, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto. Nós já lemos isto, mas repetindo aqui, para a santificação, fruto está aí. E por fim a vida eterna. Então, o fruto da nossa vida, um fruto de salvação, de santificação, vai mostrar que nós estamos no caminho da salvação. Então, perseverança na salvação é simples. Olhe para os frutos. Eu vejo os meus. Não quero ver às vezes. Falar, ai meu Deus, né? Mas eu sei, cada momento que eu tenho, né? Realidade que os frutos estão minguados, que eu perco a paciência, que etc, etc, onde está faltando fruto. Ou seja, vamos ser realistas aqui, por favor, vamos ser honestos. Não é que eu sou menos crente, mas eu não estou me alimentando espiritualmente. Ai, irmã, mas você estuda teologia, mas você está sempre estudando a Bíblia. Não é suficiente. Tá aí a prova. Tá aí a prova. Então é por isso que as duas coisas são necessárias na vida do crente. Porque tem um monte de professores, agora vamos lavar aqui a roupa em casa, nós, professores, que estão com cabeção desse tamanho de conhecimento. Mais humilhação e choro e clamor aos pés de Jesus, nem 10 minutos por semana. Os cultos de oração que nós nos ajoelhávamos por 1 hora ou mais já não existe mais. Esqueça que isso acontece na nossa casa. E nós queremos ser cheios da graça de Deus, servos de Deus e etc. E qual é a realidade que nós estamos vivendo? Estamos enchendo de conhecimento, e às vezes a gente gosta dos mais charmosos, né? Daquilo que é escatologia, daquilo que é a língua original, que é aquilo que é isso, que é aquilo que é aquilo, e que é aquele pensador da história, e nós nomeamos o nome deles. Mas não temos condições nem de vencer a nossa carne. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Agora estamos estudando sobre as promessas de Deus.
E Deus promete para aquele que se submete à sua palavra uma vida diferente. Uma vida de frutificação. E no fundo eu e você queremos ser, como diz o texto, servos de Deus. Então que nós possamos, em nome de Jesus, balancear. Vamos conhecer, mas vamos entender que tem uma área da nossa vida que está carnal. Então vamos alimentar esta parte também, dá trabalho. Não dá glória a ninguém vai saber que você está orando. A sua oração, quando você voltar a orar, vai ser seca. Aleluia! Mas siga, persista, até que o vigor, aleluia, o cheiro das águas do Espírito vai começar a frutificar nesta árvore linda que é você, aleluia. E aí a sua aula, a sala de aula vai ter uma fragrância diferente, um frescor diferente, a palavra vai ser ensinada com uma virtude diferente. Por quê? Porque o homem espiritual está sendo alimentado, aleluia, amém. Que Deus nos dê humildade para aceitar a sua palavra, porque nós acabamos de apontar o dedo aqui para aqueles que estão em pecado, não é isso? Mas muitas vezes somos nós também que dentro, já alcançados, precisamos ser humildes para manter, como estamos falando deste tópico, a nossa salvação, a nossa vida no altar, para sermos verdadeiramente usados por Deus, permanecendo na doutrina. Perseverar na salvação tem que permanecer em Cristo, tem que permanecer na doutrina, ou seja, na obediência à palavra. Não é só conhecer a palavra. O que adianta conhecer a palavra e não obedecer? Lembra dos 2 filhos que Jesus disse? Um disse sim, Senhor, papai, e fez o quê? Fez o contrário, né? O outro disse, não vou, depois se arrependeu e foi. Quem que Jesus disse que estava certo no final? Quem recebeu a bênção? Você já sabe. Atos 2,42 diz o texto que os nossos primeiros pais na fé perseveravam, tá aí, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações, ou seja, não faltava nada. Tudo aí é parte, mas parte delas é a doutrina. É outra palavra que dá arrepio em muita gente. Santificação, não fale disso. Para que falar isso em dias modernos? Né? Jesus é amor, Jesus aceita tudo. Mentira! Mentira! Será que você tem coragem de falar isso na sua sala de aula? Mentira! 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 Doutrina. Irmã, não usa essa palavra. Vamos falar do conhecimento teológico, irmã. E etc. Porque nós estamos em dias diferentes, as pessoas são mais cultas e etc. Tudo bem. Mas a minha Bíblia chama de doutrina. É regra. É regra. E todo mundo apavorado. Ninguém quer mais. Ninguém pode mandar ninguém. Palavra nenhuma pode fazer nada. Mas os nossos pais na fé perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ouviram a doutrina de Jesus e agora ensinavam a outros, e estes outros perseveravam na doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. Então nós perseveramos na doutrina que os nossos pastores ensinaram. E não há vergonha nisso, desde que o seu ensino tenha sido conforme as Escrituras Sagradas. Doutrina. Gálatas 5:7, o texto diz: corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? O caminho de Deus é a verdade. A doutrina de Deus é a verdade. As proibições de Deus são a verdade, o querer de Deus para nós. Entendamos ou deixemos de entender. E aí Paulo pergunta aos Gálatas: quem vos impediu? E eu pergunto a nós, quem nos está impedindo de obedecer à doutrina? São os teólogos que dizem que você tem que ter 3 análises de 3 pensadores para chegar a uma conclusão? São os amigos, como foram os amiguinhos de Roboão, que disseram, não dá de fraco não, dá de forte. Quem vos impediu? O seu influencer da mídia? O pastorzinho jóia, gente boa, cheio de tudo para todo lado, ou sem tudo, sem todo lado? Quem nos impediu de não obedecer à verdade? O grupinho das irmãs que dizia, e patati patatá, isso pode, não pode? Quem nos impediu? O ensino da nossa
nossa universidade que fala sobre a filosofia daquele que enxerga o mundo de uma maneira mais profunda. Quem nos impediu? Agora a Bíblia nos pergunta quem nos impediu para obedecer à verdade. A verdade existe. E se alguém nos tirou dela, escute por favor, as palavras são simples, nos tirou. Nos impediu de obedecer à verdade. E a maioria de nós não saímos com as próprias pernas. A gente olhou para alguém, a gente escutou alguém, é ou não é? É ou não é? É ou não é? E aí você considerou se ele faz. Aí a carne falou, a alma falou. Se ela faz. É na igreja, acho que ela tá certa. Tá aí. Quem nos impediu? Paulo perguntou. Né? Então, se nós queremos permanecer na fé, temos que permanecer na doutrina. Escute, por favor. Nos últimos dias, desde os tempos de Paulo lá, da igreja primitiva, já existia. Mas a Bíblia está com tanto texto dizendo que nos últimos dias vai ficar pior. São doutrinas de demônios. E aonde que estão essas doutrinas? É no candomblé? Não, é na igreja. É engano na igreja. É o que está escrito na Bíblia. Eu não queria que tivesse isso. Eu queria que todo mundo tivesse no evangelho e tivesse dentro da doutrina certa. Era o meu desejo, mas não, infelizmente não é o caso. Então nós precisamos ter um coração submisso e obediente à doutrina, em nome de Jesus. Que a palavra doutrina nos traga um sorriso de alegria, que nós tenhamos orgulho de dizer que nós vivemos, que nós ensinamos a sã doutrina da palavra de Deus e permanecendo em santidade, sendo fiel. Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz o texto: e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação. Ele quem? Jesus, que foi consumado. Foi a causa de eterna salvação para todos o quê? Para todos o quê? Para todos os que? Isso, lhes obedecem. Então, ser fiel a ele, a Jesus, a santidade, a palavra, é permanecer neste caminho. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aí você vê dizer: mas isso não tem mais problema hoje, eu ficar com ele, eu ficar com ela. Querido irmão, para Deus, não sei se você se importa. Eu estou falando com você, você vai falar lá, se Deus te der assim ousadia para falar. Se você ainda se importa com o que Deus determinou, porque opinião a gente tem, Deus determina. Ele chama este comportamento de imundícia. Ele chama isso de imundícia. Isso que os jovens fazem com o seu corpo, que nós dizemos é prazeroso, é normal, tá tudo certo. Entre irmãos e irmãos, não. Na igreja do Senhor Jesus, não. Para Deus, ele chama de imundícia. Estas palavras torpes que você diz: mas deixa ser velha, deixa ser da antiga. Tudo bem, eu não tenho problema de não ser velha dentro da antiga. Mas para Deus, se é que eu me importo, e eu gosto de dizer qual a opinião dele, mas não é a opinião dele, como a determinação dele, estas palavras são imundícia. E aí vem para mim e para você, né, professor? Se a gente falar uma coisa dessa é forte demais. Mas eu pergunto para você, como foi a pergunta das Escrituras aos Romanos: se nós não falarmos, se nós não pregarmos, quem pregará? Como se converterão se não há quem pregue? Você vai dizer: mas eu não estou aqui para pregar. Sim. Então ensine. E aí eu até pergunto, qual é a diferença? Aleluia. Glória a Jesus. Então ensine. Amém? Antes de você ficar bravo comigo, dizer: a irmã está pregando. Tá bom, vamos baixar aqui. Então ensine. Imundícia. Imundícia. E Deus não nos chamou para imundícia. Agora você tem que nomear. Porque quando você fala: Deus não chamou para... Vamos ler a palavra, irmãos. Aí os irmãozinhos abrem a Bíblia, né? Etc. Deus não nos chamou para imundícia, mas para santificação. Ele diz: amém. Ficou por aí. O que é imundícia para ele? Sei lá, deve ser comer com porco, deve ser não tomar banho. Não é nada disso. Então vamos ter ousadia e dizer: irmão, o que é imundícia
para Deus, que é o contrário de santificação. Vamos dar os nomes para ver se a gente ainda sabe o que é santidade e o que é imundícia. É interessante saber o que é imundícia, porque santidade todo mundo sabe, até arrepia alguns. Agora vamos perguntar segundo a determinação de Deus, se um homem se comportar como uma mulher, ser atraído por um outro homem, se isso é questão de que nasceu assim, ou se é um problema que é insolúvel chamado pecado, e para Deus isso se chama imundícia. Mas aquele que é nascido de novo tem uma nova natureza e tem poder sobre o pecado. Amém? Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Permanecendo em santidade, Hebreus 12, 14, terminamos com este texto tão conhecido, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual está conectada com a santificação, ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe você. Que Deus ajude a você como crente. Antes de sermos professores, nós somos crentes. E quando nós, como crentes, nos aquecemos no Senhor, nos aproximamos do Senhor, mais deste fruto nós vamos poder compartilhar, mais deste cheiro, deste olor fragrante de Deus vai ser transmitido, mais dessa virtude de Deus vai tomar lugar na sua sala de aula. E essa semana nós já temos a aula dos jovens disponibilizada para você. Nós começamos porque, para além de um projeto que eu já tinha no meu coração, nós observamos outras aulas e dissemos, está faltando alguma coisa aí que nós podemos acrescentar. Claro que você pode continuar ouvindo uma, outra, estudando da própria revista, é o nosso guia, nós vamos continuar com certeza, sempre usamos a nossa revista como guia. No entanto, nós podemos acrescentar algo que seja prático, realístico e desafiador para os nossos jovens não só serem desafiados pela palavra, mas entenderem intrinsecamente, serem levados a esta verdade, para que essa verdade, como nós vivemos aqui nessa aula, possa aparecer, de dentro para fora, pelo conhecimento das palavras de Deus, aleluia, e esta mesma virtude alcançar as suas vidas. Se você tem interesse na classe de jovens, se você conhece um professor de jovens, por favor, pode passar o nosso canal para que seja de bênção em nome de Jesus. Amém.